Há momentos na história em que o mundo parece parar. Não por falta de movimento, mas por excesso dele. Tudo corre, tudo muda, e ainda assim, algo dentro de nós sente que estamos no princípio de algo maior. Nos últimos dias o que estamos ouvindo é só notícias sobre tragédias, pessoas vendo seus familiares no chão no meio da rua, mais de 100 mortes, pessoas com armas nas ruas, literalmente uma guerra, no meio da população, homens, mulheres e crianças sem saber o que fazer, não estão seguras nem no seu próprio lar. O homem criou armas e inteligência artificial, mas não imaginou que não conseguiria controlar. Construiu pontes para o futuro, mas destruiu os caminhos da alma. E agora, diante de sua própria criação, ele já não sabe mais o que é real, nem o que é apenas reflexo do seu próprio abismo. Milênios atrás, antigas palavras foram escritas. Falaram de um tempo em que o engano dominaria a terra, em que os homens chamariam o mal de bem, e em que a verdade seria escondida sob camadas de luz artificial. Muitos acham que essas profecias pertencem ao passado. Mas e se o passado for apenas o eco do futuro que já começou? Hoje, os sinais não estão apenas no céu. Estão nas ruas, nas telas. E dentro de cada coração que sente que algo está prestes a acontecer. Vivemos dias em que o mal deixou de se esconder nas sombras. Agora ele desfila pelas ruas, disfarçado de liberdade e evolução. O que antes era condenável, hoje é celebrado. E o que antes era sagrado, hoje é ridicularizado. Os sinais não são apenas as guerras que vemos, mas a frieza que sentimos. Quando alguém precisa de socorro, e as pessoas preferem filmar ao ajudar, descobrimos que o mundo está estranho. E enquanto o mundo busca respostas na tecnologia, esquecemos que a verdadeira sabedoria não vem das máquinas, mas do Espírito que está em todo lugar. Quando o amor esfria, a verdade é esquecida, e a mentira se torna confortável. Então, o fim não está apenas próximo. Ele já começou dentro de nós. Jesus não nos mandou temer os sinais, mas observar com atenção. Ele sabia que um dia as manchetes gritariam mais alto que as pregações, e que os corações, distraídos pelo barulho do mundo, deixariam de ouvir o sussurro da eternidade. Talvez o maior sinal de todos seja a sensação silenciosa de que algo está profundamente errado. De que estamos correndo, mas não sabemos mais para onde. Vivemos o tempo em que o homem tenta criar sua própria imagem, não mais feita do barro, mas de códigos. E, em sua ânsia de ser Deus, ele fabrica consciências que imitam a vida, porém sem alma. Chegamos ao ponto em que não se sabe mais o que é real. A voz que consola pode ser um programa. O rosto que emociona pode nunca ter existido. E as palavras que encantam podem ter sido escritas por algo que não sente, que só aprendeu a imitar o amor, a fé e a esperança. Não é estranho? A humanidade constrói máquinas para pensar, mas desaprende a refletir. Cria vozes artificiais, mas perde a capacidade de ouvir o próprio coração. A serpente do Éden já não fala por meio de palavras. Agora ela fala por meio de algoritmos. Oferece conhecimento instantâneo, poder sem limites, escondendo a mesma promessa antiga. Sereis como deuses. E muitos aceitam o fruto digital, sem perceber que cada clique molda o mundo à imagem de um Deus sem alma. Pode ser esse o verdadeiro sinal dos tempos. Quando o homem deixa de buscar o Criador e passa a criar o seu próprio Criador. Só os que ainda ouvem a voz do Espírito
saberão distinguir o real do ilusório. Porque a verdade não vem da rede, mas da cruz. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje, o mundo está frio. Vivemos dias em que a vida perdeu o valor, em que a compaixão foi substituída por cliques e curtidas, e o sofrimento virou apenas mais um vídeo para assistir no caminho do trabalho. Não é apenas o corpo que morre nesses massacres. É a consciência coletiva que sangra silenciosa. Quando uma multidão presencia o mal e já não se comove, é sinal de que o coração do mundo está doente. O mal deixou de ser o visitante. Agora é o anfitrião. O sangue que clama da terra, como o de Abel, ecoa nas favelas, nas escolas, nas guerras. Mas o mundo finge não ouvir, ocupado demais em discutir quem tem razão. Chamamos o mal de erro, chamamos o pecado de escolha, e a dor alheia de estatística. Mas Deus ainda chama cada lágrima pelo nome. C.S. Lewis dizia que o inferno não precisa ser construído. Ele cresce dentro de nós quando o amor se cala. E talvez o maior castigo de uma geração que rejeitou a luz seja viver na escuridão achando que ainda enxerga. Provavelmente este será o retrato dos últimos dias, onde o homem mata por prazer. A verdade é moldada por interesses. E o medo é a nova religião. Mas aqueles que ainda choram pelo mal, que ainda se comovem com a dor, e ainda acreditam na esperança, esses são os remanescentes. As vozes que Deus ainda ouve. Porém nem tudo está perdido. Jesus não nos deixou estas palavras para causar medo, mas para despertar os que dormem. Ele sabia que o mal se disfarçaria de normalidade, e que o desespero tentaria apagar a fé. Por isso, ele disse: quando virdes todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sim, o mundo parece desabar. Mas há algo que o caos não pode destruir: o propósito eterno de Deus. Enquanto muitos se perdem nas sombras digitais, ainda há aqueles que buscam a verdade antiga. Enquanto o amor se esfria, há corações que continuam ardendo pela eternidade. O fim não é o fim. É apenas o começo do que foi prometido. Porque os sinais não anunciam apenas destruição. Anunciam o retorno do Rei. E ele virá. Não em telas, não em códigos, mas em glória. Então, os que permanecerem, mesmo cansados, mesmo confusos, verão o que olhos nunca viram e ouvidos jamais ouviram. Porque a esperança ainda é o idioma dos que creem. Vigiai, porque o tempo está mais perto do que parece.